Dando continuidade aos trabalhos deste terceiro dia da jornada pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Juruti, com a temática central: metodologias ativas, repensando nas práticas pedagógicas para uma educação inovadora. Chamaremos agora o professor, escritor, especialista em psicologia e coaching, Edson Pires, para a palestra Desenvolvendo as competências socioemocionais, desafios para o século XXI. Vamos receber o professor Edson Pires com aplausos. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos dar início a uma breve palestra. Esperamos ser o mais objetivo possível, trazendo o máximo de conteúdo para que nós possamos sair daqui com algo a mais na bagagem. Ir para a escola com algo que de fato faça diferença na nossa prática pedagógica. Muito bem. Gente, como nós já fizemos um momento de oração inicial, eu quero fazer uma atividade, uma dinâmica que faz parte do que a gente pretende passar aqui para vocês. O Dr. Ed já passou uma atividade onde você vai desenvolver uma habilidade de comandar as suas emoções. Comandar as emoções. E essa habilidade que o Dr. Ed passou para você não é algo da cabeça dele e não é algo religioso, não é algo místico, é algo científico, algo estudado pela Universidade de Stanford, que fala sobre o mindfulness. Quem já ouviu falar em mindfulness? Não? Ninguém ouviu falar desse negócio? É a ciência da atenção plena. Mindfulness. Isso começou, evidentemente, nas culturas orientais, mas agora nós temos no Brasil à disposição como um vastíssimo campo de estudo. Muita gente está estudando isso. E principalmente nesse momento em que nós estamos desenvolvendo competências socioemocionais para o século XXI. Aqui nós temos um versículo bíblico que eu gosto de começar as minhas palestras, porque é o seguinte: o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele já falava das competências socioemocionais, mas parece que ao longo do tempo foi esquecido. E aí ele diz o seguinte: olha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforme-se pela renovação da vossa mente. E eu quero convidar, eu acho que agora meu passador aqui deu problema. O Salomão tirou, quebrou meu galho. Muito obrigado pela força. Eu estava fazendo besteira, ele me ajudou, me corrigiu e agora eu estou pagando o preço. Gente, olha só. Aqui nós temos... Estou apresentando de início o livro que escrevi, o livro Ajuste Sua Rota. Esse livro é fruto de uma vasta pesquisa. Falava isso ontem na palestra na Escola Zelinda Guimarães com os nossos professores, onde nós tivemos aí um período em que estivemos estudando, um período de uma faculdade basicamente, de 3 a 4 anos, pesquisando profundamente sobre o desenvolvimento pessoal. Eu estava muito curioso para entender o que era essa história de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, PNL, psicologia positiva, um monte de coisa. Então eu comecei a assistir vídeos, e eu vi que era insuficiente. Eu comecei a ler artigos científicos de universidades de todo o mundo e vi que era uma tendência de pesquisa em todo o mundo. Ou seja, nós estamos pensando algo para o futuro, talvez ligado ao passado, mas não, precisamos pensar que o futuro são as competências socioemocionais. E tudo isso está ligado ao desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal. E nisso eu acabei lendo mais de 200 livros e o resumo desse negócio todo está nesse livrinho aqui, tá? Chamado Ajuste Sua Rota. 7 competências para alcançar o sucesso. Esse é um nome comercial que a gente espera que atraia as pessoas para comprar o livro, mas o conteúdo dele é de transformação pessoal de verdade e profunda, ok? Se vocês quiserem adquirir, nós temos aqui, está ali no fundo, para
sim, vocês nos ajudarem, né? Afinal de contas, foi um investimento bem grande de tempo, de recurso, e já tem outro livro em andamento aí. Inclusive, conversando com a professora Deise ali, ela está indicando para que a gente possa ser patrocinado por um projeto federal, né? Então a gente vai encampar esse caminho aí, ok? Então eu fico muito feliz, professora Deise, por isso ela já me procurou antes e agora me procurou de novo. Parabéns, muito obrigado pelo apreço e pelo apoio, ok? Quero dizer para vocês que cada um de nós temos histórias e podemos fazer algo muito grande e deixar uma contribuição. Se você pegar as suas memórias, o seu conhecimento, as suas práticas docentes e quiser transformar num livro, você faz. E garanto, vai ajudar alguém. E essa é a minha esperança, ajudar alguém com este livro, certo? Muito bem. A atividade agora é a seguinte. Durante a escrita desse livro, eu estava em sala de aula, ano de 2018, 2019, e eu tinha uma prática muito importante com os meus alunos. Eu fiz um compromisso com eles em 2018 que eu ia amar os meus alunos. Eu me comprometi com esses alunos, eu disse, eu vou amar essa turma. Eu vinha de um período em que eu estava pensando em desistir da docência, de tão desiludido que eu estava, mediante alguns contextos pessoais. Preste bem atenção, não era nem o contexto fora, era o meu ponto de vista, a minha forma de enxergar. E tem muita gente com esse dilema aqui, eu tenho certeza. Muita gente que está pensando, por que eu continuo na educação? O que me leva a continuar na educação? O que me faz? O que me motiva todos os dias a sair da minha casa? E quem trabalha no interior ainda é mais pesado. Eu sei dessa história. Esther e eu sabemos muito bem, minha parceira aqui de 25 anos, já passamos poucas e boas trabalhando no interior. Comunidades do interior, comunidades garimpeiras, aonde nós entrávamos no período de inverno agora, só é possível entrar de avião, tá? E nós entramos e só saía de lá a cada 6 meses para estudar de novo, tá? É só para vocês terem uma ideia de que vocês estão falando com uma pessoa que não é de gabinete. São pessoas que veio da prática, veio do negócio pesado mesmo, da sala de aula. E vou voltar para lá de novo, com muito prazer. Hoje nós estamos na formação continuada. Até um dia desses estávamos na diretoria de ensino. Um outro dia desses estávamos na direção do RH, né? Recursos humanos. Um dia desse eu estava coordenador pedagógico ali na escola Zelinda Guimarães. E um dia desse eu estava professor ali na escola Elza Albuquerque, onde minha amiga, nossa amiga, a professora Kelly, hoje é diretora. Eu quero dizer que a nossa vida são ciclos e nós precisamos passar por eles, de cabeça erguida e crescendo sempre. E eu quero convidar vocês a ficarem em pé e dizer que o meu compromisso com os meus alunos incluía essa atividade aqui que nós vamos fazer agora. Um momento de gratidão. Momento de gratidão. Esse momento de gratidão, de fato, mudou a minha vida e mudou a história dos meus alunos. E eu peço que vocês fiquem bem atentos para essa atividade, porque você vai repetir algumas coisas, se você quiser, é claro, tá bom? Você vai repetir. Eu vou fazer exatamente como eu trabalhava com os alunos. Nós trabalhávamos no momento da gratidão, reunia eles todos os dias e fazíamos exatamente isso. O que vocês fazem lá na sala de aula, eu acredito que alguns fazem, mas eu fazia todos os dias. E eles se apaixonaram por isso e os resultados foram excelentes. Eu quero que você feche os olhos, se você quiser, se você puder, e diga o seguinte: Senhor Deus, muito obrigado. Eu quero mesmo agradecer por tudo que recebi, por tudo que tenho e por tudo que vou receber. Senhor, não importa as coisas ruins ou as coisas boas, todas elas fazem parte da minha história para o meu crescimento, e eu agradeço imensamente pelo dom da vida, e eu quero usar a minha vida para um propósito maior, que é servir. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. A salva de palmas para Jesus. Por favor, tome o seu lugar.
Se você entendeu bem essa oração, você acabou de fazer uma oração de entrega completa da sua vida para Deus. A sua vida, os seus problemas, a sua saúde, tudo para o Senhor. E agradeceu por cada coisa que você passou. Se você tiver maturidade, você vai agradecer pelas coisas não tão boas que acontecem na tua vida também. Porque são elas que fazem você crescer e amadurecer. Então tenha maturidade, agradeça também pelas coisas não tão boas. E essa era uma das lições que eu passava para os meus alunos. Nós vamos passar para uma reflexão e uma pergunta interessante. O que motiva você? O que motiva o servidor público? O que motiva você? O que tem motivado sair da sua cama, sair da sua casa todos os dias para o trabalho? O que é que tem motivado você? Será que é só isso aqui? Será que é o aumento no piso nacional dos professores? É o seu salário? Eu imaginava que tivesse aqui os servidores de apoio que recebem o seu salário equivalente ao salário mínimo, né? Se é só isso, chegam 5h30 da manhã, a professora está destacando aqui. Servidores de apoio administrativo que chegam 5h30, 6 horas para fazer a limpeza, para cuidar da escola. O que motiva essas pessoas a ir para a escola? O que motiva você pegar a rabeta para sair de uma comunidade para outra para dar aula e voltar de novo à tarde? Se deslocar da cidade para o interior para dar aula e voltar somente à tarde. Sair na segunda-feira de madrugada e só retornar no outro final de semana. O que compensa? O que tem motivado você a fazer isso? Preste atenção. Se for somente isso aqui, se for somente o seu salário, você está frito, você está perdido. Precisa ter algo mais. Precisa ter algo motivador, algo que te incentive, algo que possa te fazer pensar um pouco mais. Não deveria ser isso. O que deveria motivar as pessoas deveriam ser o seu propósito. Qual é o seu propósito de vida? Mark Twain, ele diz o seguinte, os 2 momentos mais importantes da vida do ser humano primeiro é quando ele nasce, e o segundo é quando ele descobre para que ele nasceu. Faço a pausa de silêncio para você internalizar isso. Os 2 momentos mais importantes da vida do ser humano, o primeiro é quando ele, e o segundo, quando ele descobre para que foi que ele nasceu. E você começa isso cedo, na idade dos porquês. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem fui? Para onde vou? Eu era uma criança que eu me lembro bem dos meus 7 anos, porque foi uma data muito marcante na minha vida. Eu saí da cidade de São Paulo com a família, nasci em São Paulo e saí com a família e fomos para a Bahia, interior da Bahia, interior do interior da Bahia, onde moravam os meus avós. E lá eu sentava de manhãzinha cedo, acordava, e sentava na porta de casa e ficava olhando as aves que eu mais admirava na minha infância. Quais eram? O que vocês acham? Quais eram as aves que eu mais admirava na minha infância? Urubu. Acertou em cheia. Eram os urubus. Eu acho lindo o voo dos urubus. Eu acho lindo o voo dos urubus. E eu, justamente por essa infância em que esse planar, ele abre as asas e voa com uma suavidade, não é? Poxa, mas ele é tão grosseiro na sua aparência, ele exerce um papel tão difícil, né, na sociedade animal, né? Ali na vida biológica, que é fazer a limpeza. Mas o voo dele, gente, não pode negar, é um voo lindo. Ele voa, plana, aproveita toda a estrutura de ar que tem, as correntes de ar, e voa. O que você está fazendo? Você está planando? Ou está igual um beija-flor, gastando toda a sua energia? Como é que você está fazendo isso? Como está sendo a sua vida profissional? Olha,
o seu maior propósito é servir. Eu gostaria que você falasse assim: o meu propósito, o meu maior propósito é servir. Jesus veio a essa terra e disse: eu vim para servir. E quem é admirador de Jesus aí? Dá um tchauzinho assim. Quem é admirador de Jesus? Ele veio para servir e não ser servido. Pense nisso, reflita nisso. Por que você está na escola? Qual é o seu papel? O que você está fazendo ali mesmo? Está valendo a pena os 20 anos de magistério que eu estou? Embranqueci os cabelos precocemente por conta da genética, mas agora começa a embranquecer de verdade por conta da idade. Aos 47 anos começa a embranquecer de acordo com a idade, mas quem me conhece há mais tempo sabe que cabelo branco nunca me faltou, desde os 14 anos de idade. Mas eles embranqueceram mais, lutando, pensando a educação, igualzinho você, que trabalha na cidade, que trabalha no interior, e que olha para a realidade da comunidade onde vive e diz assim: caramba, o que eu posso fazer para mudar aqui? Você está ali para servir. Servir. Presta atenção, em uma palestra alguém disse assim: servir até de besta. Sim, você está ali para servir às vezes de besta, de bobo, de palhaço, de pai, de mãe, de psicólogo, de pastor, de padre. Você está ali para servir. E não tenha dúvida que às vezes você vai servir de besta mesmo. Cada um de nós. O que nós vamos abordar rapidamente aqui? Qual é o seu propósito, que nós já falamos? Inteligência emocional, resiliência, os desafios que enfrentamos, os desafios que estamos enfrentando na educação e as competências socioemocionais. Vamos lá. E aqui eu quero fazer um resgate muito rápido com você, histórico, dos momentos que nós estamos passando. Vocês já ouviram falar no mundo VUCA? Quem já ouviu falar no mundo VUCA? Quem já ouviu falar nesse negócio? Nunca ouviu falar? Gente, antes de 1990, nós vivíamos uma realidade tecnológica. A realidade tecnológica ainda era da máquina de escrever, e eu fiz curso de datilografia. Meu primeiro emprego eu ganhei justamente porque eu sabia datilografar. Meu primeiro teste, e eu fiquei, olha, Eleutério também, e muitos aqui também tiveram uma experiência semelhante. E eu fiquei muito orgulhoso quando o camarada me deu: preencha aí um talão de cheque para mim, no valor aproximado de hoje de uns 20 mil reais. E eu lá no cruzeiro ainda, né? Fiz rapidinho, o mais rápido que eu pude. Depois eu terminei o cheque, agora faço um recibo. Muito bem, terminou, agora faço um contrato. E eu, molecão de 17 anos, me senti o máximo, né? Eu sabia datilografar. Depois eu fui para a escola, usei um mimeógrafo. Quem nunca? Né? Tem alguns aqui. Eu quero perguntar aqui, assim, só a título de curiosidade: quem aqui está na educação que não usou mimeógrafo? Quem não usou, gente? Por favor, que nem sabe o que é, por favor. Não usou. Tem gente que não usou, mais gente ali que não usou. Professor Rutinei, sério, professor? Legal, bacana, surpresa para mim. Não, porque pela qualidade do trabalho da professora, tenho certeza que já passou por muita experiência. Gente, mimeógrafo era uma tecnologia maravilhosa. Carbono, meu Deus do céu, deixa quieto. Vamos lá, aquele cheirinho de álcool, né? Gente, depois disso, nós viemos para o mundo VUCA, que começa a partir de um contexto mundial de transformações muito profundas, transformações tecnológicas, aonde o muro de Berlim cai, muita coisa vai acontecendo ali e acaba criando na mente das pessoas algo muito interessante. Um mundo denominado VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Um mundo em que as pessoas já não tinham mais certeza de muita coisa, tá? Era um mundo que estava em constantes evoluções e mudanças,
mudança e nós não sabíamos como lidar com isso. Era um mundo complexo, cheio de nuances que a gente não entendia muito, não entende ainda, tá? E é um mundo ambíguo, onde tudo tem um duplo sentido ou significados diferentes. E aí, andou muito rápido, porque até o século XX nós tivemos muitas descobertas. Inclusive eu fui no Wikipedia para dar uma olhadinha lá no que foi, quais foram as maiores descobertas do século XX. Foram muitas. Mas o que aconteceu no século XXI, nesses 23 anos, gente, são transformações gigantescas e muito rápidas. E aí quando chega em 2018, tá? 2018, alguém dá um outro significado para esse momento que nós vivemos. É o mundo bunny, ou funny, porque a sigla é em inglês, bunny. É um mundo de fragilidade, de ansiedade, é um mundo não linear e incompreensível. Você está vivendo esse mundo. Nós estamos vivendo esse mundo. Os alunos que você trabalha estão vivendo isso aqui, olha. Fragilidade. Você não consegue mais fazer um plano a longo prazo. Os seus planos, eles têm que estar sempre pensando que daqui a um mês mudou alguma coisa nas tecnologias. Mudou alguma coisa no mundo científico. E mudou rápido. Você não consegue mais fazer um plano a longo prazo. O seu plano pode ser até de longo prazo, mas ele tem que ser revisto a cada mês, 2 meses, 3 meses, inclusive o seu plano de aula, inclusive o seu plano da escola. Ele precisa ser flexível, porque senão ele fica desatualizado. Mas não, eu fiz um projeto, eu pesquisei muito, eu fui a fundo e eu sou orgulhoso de dizer que o meu projeto é perfeito e não precisa de alteração. Coitado de você. Coitado dos seus alunos. Porque eles sabem mais do que você em muita coisa. E se você não estiver atento a esse mundo que agora provoca ansiedade por conta desse excesso de mudança, provoca ansiedade. É um mundo que não é linear, é um mundo incompreensível. Incompreensível porque você tem muito excesso de informação. E eu vou contar uma anedota aqui que pode fazer sentido para você. Estava conversando com a Esther e ela estava me contando de uma anedota de um programa televisivo na Netflix, né, ali, e a conversa de 2 adolescentes. E uma adolescente querendo puxar assunto com a outra adolescente, falando do irmão dela. Aí ele disse: olha, o meu irmão, ele estava com uma dor no pé. E aí ele foi para o Google pesquisar. Depois de 10 minutos, ele saiu de lá convencido de que ele tinha útero. E que a dor no pé era por conta do problema no útero que ele tinha. Faz sentido isso para você? Você vai para o Google e começa a ter informações, um excesso, uma enxurrada de informações, que você, se você não tiver filtro, você acaba se perdendo nisso. Então eu quero apresentar para vocês essa evolução básica aqui, que não vai parar por aqui. Nós saímos de um mundo tradicional para um mundo VUCA, e a evolução do mundo VUCA é o mundo bunny, aonde nós temos fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensibilidade. Agora, o que nós temos? Diversidade. Sim, também. Vamos lá. Aqui, olha, mente cognitiva e mente emocional. Gente, você não tem ideia de quanto isso foi forte aqui no século XX. Vocês têm ideia, na verdade. Se valorizou muitíssimo esse lado do cérebro aqui, ó, o lado cognitivo. Tudo era cognitivo, tudo era cognição. Você aprende com a repetição, você aprende porque aprende de um jeito que você só usa a sua mente cognitiva. Se você não aprende, você é burro. Não importa se você está com problema de saúde, se você está com problema emocional na sua casa, se você está com algum problema, não importa, você é burro. E aí, começa-se os estudos para entender o que é a mente cognitiva e o que é a mente emocional. E isso tem raízes bem antigas, tá? Bem antigas. Esse cara aqui, ó, René Descartes,
é o pai da filosofia moderna. E ele fala do quê? Do racionalismo. Ele prioriza o racionalismo como forma de aprendizado, ignorando o emocional. Tá? E aí ele é criticado por esse outro cara aqui, olha, Antônio Damasio. Acho que não dá para ver a imagem dele. Antônio Damasio, um dos maiores estudiosos da mente humana. Olha lá, ele é um neurologista e um neurocientista português. E ele escreveu um livro, O Erro de Descartes. O cara foi bruto. O cara teve coragem de escrever o livro O Erro de Descartes. E o erro de Descartes seria então o de imaginar uma razão apartada do corpo, uma mente alheia ao organismo e seus estímulos. Descartes, com o conhecimento da época, no início do iluminismo, ele tinha que a pessoa, a razão, era a mãe de todas as coisas, ignorando o que se falava lá em Provérbios. E os maus pensamentos vêm do coração. Coração quer dizer emoção, quer dizer a parte emocional do ser humano. E ao longo do tempo se perdeu e foi dado espaço à razão pura como solução para todos os problemas. Mas ainda bem que surgiu um Antônio Damasio da vida e outros para dizer que nós temos um lado emocional. E aqui, olha, existem as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais. Está pequenininho aqui, não vai dar para ler mesmo, mas só para você entender que esse lado aqui, olha, as habilidades cognitivas e as habilidades socioemocionais, elas são equivalentes no cérebro. E nenhuma é melhor do que a outra. Elas são complementares. Extremamente necessário você entender isso no seu aluno, que ele não vai aprender só pelo lado lógico da coisa, pelo lado cartesiano da coisa, como queria Descartes. Tem um algo mais para aprender, tem um algo mais para ser levado em consideração na hora do seu aluno aprender, certo? E olha aqui, olha, as capacidades cognitivas, mental para adquirir conhecimento, ideias e experiências, envolve o quê? Capacidade básica, que é o reconhecimento, que é acessar o conhecimento, extrair, extrapolar, reflexão. Do outro lado, nós temos o quê? As habilidades socioemocionais, que envolve o quê? Autoconhecimento, paixão pelos objetivos, perseverança. São coisas que a razão não pode pensar. A razão, ela não consegue refletir. A compaixão que você tem por alguém, os bons relacionamentos, a razão não quer saber. Ontem nós falávamos em uma palestra sobre o profissional de alta performance. O profissional de alta performance, ele quer mostrar serviço, ele quer fazer o seu melhor. Mas aquele profissional de alta performance, que se acha de alta performance, que faz o seu trabalho desconectado dos outros colegas, ele é um incompetente emocional. Nós estamos falando de competências socioemocional. Mas se você faz um trabalho desconectado da equipe, você não consegue somar com a equipe, você não consegue ajudar e pior ainda, você não consegue ser ajudado. Você tem bloqueio quanto a ser ajudado. Eu não peço ajuda. E eu tenho uma coisa que eu falo já há algum tempo. No meio acadêmico, nós somos muito vaidosos. Gente, como nós somos vaidosos. E como eu tenho tentado vencer essa vaidade. Porque quando nós saímos da academia, nós lidamos com professores e mestres e doutores muito vaidosos. E nós aprendemos que na academia, quando eu saio da Universidade Federal do Pará, eu faço a minha primeira pós-graduação, eu faço a minha segunda pós-graduação, eu faço o meu mestrado, eu faço o doutorado, eu sou melhor do que os outros. Estou cheio de poder. Eu sou maior do que os meus alunos, do que meus colegas. Eu sou He-Man. Ó, She-Ra, né? Eu sou. Queria que alguém
alguém completasse, ainda bem, né? Eu não. Sou He-Man. Aqui não. Você é essa pessoa cheia de vaidade? Ah, não, eu não sou. É sim. É sim. Nós somos. Precisamos vencer essa vaidade, porque ela está introjetada na minha mente. Eu aprendi isso e ficou profundamente guardado aqui. E se eu não souber como lidar com isso, eu vou ter problemas em lidar, em conversar com meu colega, me submeter a uma nova metodologia, a uma informação nova que o professor Edson veio trazer aqui. Ah, mas o professor Edson é só especialista. Bom, mesmo se fosse um pós-doutor. Verdade. Melhor se fosse um pós-doutor, porque ele traria uma visão de mundo talvez mais ampliada, porque ele passou pela universidade. Mas valorizar o material lido, o material estudado, que o professor Edson estudou e está se batendo muito forte. Quando eu entrei para a diretoria de ensino, eu já entrei com um aviso prévio. Eu disse, secretário, eu vou ficar até o final de 2022 na diretoria de ensino. Porque o meu lugar é na formação continuada. Eu tenho sede, eu tenho gana de isso acontecer, de fazer parte de algo que eu possa transformar mais, colaborar mais com a educação. E preso nos processos da diretoria de ensino eu não consigo. Eu não dou conta, eu não posso, não dá. Simplesmente não dá. Eu vou fazer um serviço meia boca. Então vamos eleger, escolha uma pessoa competente. E que bom que foi escolhido o professor Aurineia, que tem uma raiz jurutiense e a sua mãe, trabalhei, a dona Anésia, né, professora Anésia, com quem trabalhei no Zelinda, uma pessoa, e eu digo sempre para ela, você tem uma raiz muito forte de conhecimento, você tem muito a contribuir com a educação de Juruti. Fico feliz em fazer parceria com esse time. E aí nós vamos entender um pouquinho hoje aqui o que é emoção e sentimento. Qual a diferença? Quem não estiver anotando, é bom começar a anotar. Vai ter brindes, tá? E se você não souber, você não vai ganhar brinde. Foi anunciado que ia dar brinde, né? Vamos lá. Então veja só, gente. Emoção e sentimento. Você já parou para pensar se existe diferença entre emoção e sentimento? Gostaria que você repetisse assim. Fale assim, emoção. São tantas emoções. Agora fala sentimento. Veja só, existe alguma diferença entre esses dois? O que você acha? Sim ou não? Sim. E eu vou explicar exatamente o que acontece aqui, tá? As emoções são uma resposta do corpo a estímulos internos e externos. Como é que você percebe o mundo? Você percebe o mundo através dos seus 5 sentidos. E quais são eles? Visão, audição, olfato, gustação e o tato. E ainda tem um 6º sentido que algumas pessoas têm, né? Que tem uma percepção além, né? Mas a sua percepção principal é isso. O que você está captando do mundo? Olhamos para o nosso colega surdo, com deficiência auditiva, e ele está percebendo essa palestra através dos seus olhos, através da Mariel, que está percebendo isso através da audição. A forma como ele está percebendo isso. As imagens que ele vai olhar de vez em quando aqui para fazer sentido. Mas o sentido para ele dessa palestra está na Mariel e nas colegas que estão fazendo a tradução para ele. Gente, e aí vem uma outra atividade que eu vou fazer aqui, que pode ser perigosa. Pode ser perigosa, mas eu espero que faça sentido para você começar a pensar no que está acontecendo lá na sala de aula, lá com seus alunos. Eu trouxe esse copinho aqui, não foi para beber água não, tá? Eu trouxe para exemplificar uma coisa. Gostaria que você pensasse, professor Edson, ele vai deixar esse copo cair. Deixar esse copo cair. Vou deixar esse copo cair, é sério. Eu vou deixar ele cair. Vou deixar esse copo cair. Por isso que vai parecer perigoso. Porque eu vou deixar ele cair mesmo. E ele vai se espatifar no chão. Aqui, agora.
vou deixar esse copo espatifar no chão. E eu quero que você perceba qual é a emoção que você está sentindo. Só nesse momento aqui que eu estou anunciando, o que você está sentindo aí? Qual é a emoção que você está sentindo agora? Eu vou soltar o copo, é sério. Eu vou soltar e ele vai se espatifar no chão. Qual é a sensação que você tem? Meu amigo Rogério já está no palco. Potência. Eu vou soltar esse copo, de verdade. Mas solta logo. Mas a Lana está falando ali, não solta não. Mais para lá. Mais para cá. Eu vou soltar, eu saí do meio do palco, eu vou soltar mesmo. Não tem coragem, eu vou soltar o copo. Eu vou soltar. Vamos conferir juntos. Até 5. 1. Eu fiz o processo da emoção, do ciclo da emoção completa. O ciclo da emoção completa. Está aqui um copo quebrado. O que isso significa? O que isso tem a ver com a palestra, professor? Qual foi? Olha aquela cara, olha aquela expressão. Não tem preço essa expressão. Gente, uma emoção, ela começa quando você percebe que algo vai oferecer risco para a sua vida ou para a vida de alguém. E você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado e começa reações químicas no seu corpo. Reações, principalmente uma reação que Antônio Damasio fala que é exatamente a seguinte ordem. Quando você percebe um perigo ou uma situação de risco, o seu sangue, ele começa a sair de algumas partes do seu corpo para ir para outras. Quando você está numa situação de risco, você sente, quem sente aí assim, tipo um vazio no estômago, um calafrio, né? Alguma coisa assim, né? Um frio na barriga, no útero, tá bom? Esfria, deixa pra lá, né? Essa outra história, né? Quem sabe, sabe, quem não sabe, deixa pra lá. Esfria o pé, né? Não, mas calma aí, vamos lá. Você percebe que começa a dar um frio na barriga. E quando você olha para a cara da pessoa, você vê que ela ficou pálida. Sabe o que isso aconteceu? Foi a sua emoção, que em frações de menos de segundo, em frações de milésimos de segundo, o seu corpo reage para fugir, para reagir, para enfrentar ou mesmo ficar paralisado. O sangue vai todo para os seus membros superiores e inferiores, preparando para a ação, para a fuga. E alguém se preparou tanto para tentar evitar essa questão do copo aqui, que teve reações muito fortes aí na plateia. Eu não trouxe uma coisa para fazer de conta, eu trouxe para fazer o ciclo completo da emoção. E no final das contas fiz o desfecho, né? Quebrei o copo. Nossa, que grande, né? Perceba que quando você está em sala de aula, os seus alunos têm um estado emocional. E gente, eu preparei tanto vocês, mas a reação emocional de alguns foi tão espontânea e tão aleatória que a gente não consegue prever qual é a nossa reação. Porque o sangue que deveria estar no cérebro, ele saiu do cérebro e foi para o braço, foi para a perna, preparando para a fuga. Então eu paro de pensar. E é isso que eu quero que você reflita aqui sobre as emoções. Emoções, elas são estímulos internos e externos que envolvem experiências pessoais, comportamentais, fisiológicas, gerando sentimento de prazer ou de descontentamento. E aí vem para o outro lado. Uma emoção, ela acontece muito rápido e você não tem controle da emoção, tá? Emoção é uma coisa que você não tem controle, mas disso aqui você tem. Sentimentos. Os sentimentos estão relacionados ao pensamento, à crença, às memórias e são influenciados por nossas experiências individuais.
No momento em que eu senti a emoção de repente ver um perigo iminente para a minha vida, e essa emoção, ela sai da parte inconsciente e vai para o consciente, eu começo a ter pensamentos. E esses pensamentos vão fazer eu ter atitudes coerentes, coerentes com as minhas crenças, coerentes com as minhas experiências de vida. Por que que existe um treinamento? Por que que existe um treinamento tão intenso, Almada, Aguiar, na polícia, para essas coisas? Vocês sabem bem dizer o que é isso. Vocês são preparados para a ação, para não tomar uma ação impensada na hora de uma ocorrência. São preparados, no treinamento eles algemam pessoas, fazem abordagem de treinamento. Por quê? Porque eles precisam estar preparados, as suas emoções e os seus sentimentos para todo esse procedimento. E você? Aí eu volto ao doutor Ed, né? Quem cuida de quem cuida? Como é que você está cuidando das suas emoções? Dos seus sentimentos? Como você está se preparando para a sala de aula? Tem tudo a ver, gente. Se você não está bem, se você não souber controlar as suas emoções e a atividade que foi feita de respiração, o mindfulness, ele é o princípio básico do controle mental. E eu quero fazer outra atividade de respiração com vocês, muito rápido. Gente, você se ajeite aí na sua cadeira. Se ajeite aí. Fique bem confortável. Você também, Rogério. Fica bem confortável aí na sua cadeira. Eu vou sentar aqui também. Vamos fazer uma atividade em que eu vou provar para você que você tem controle da sua mente. Talvez seja a única coisa que você tenha controle na vida é sobre a sua mente. Você está pensando em que agora? Não sei o que você está pensando, mas agora você vai mandar a sua mente pensar somente em uma parte do seu corpo. Não é o que vocês estão pensando, não. Você vai respirar e você vai perceber que o ar ele vai entrar pelo seu nariz e vai fazer uma volta aqui no seu tórax. Fecha o seu olho agora. Fecha aí. Respira. Primeira vez. Preste atenção somente no seu fôlego, mais nada. Somente no fôlego. Respira. Esvazia a mente, lentamente. Para de pensar em mim. Para de pensar no colega do lado e pensa somente no seu estômago. Só no seu estômago. Só no seu estômago. Pensa só nele. Respira fundo novamente. Esqueça o barulho do vidro e pensa somente no seu estômago. Você não pode mandar na sua mente. Manda a sua mente pensar somente no seu estômago. Prestar atenção somente numa parte do seu corpo. Só numa parte. O seu estômago. Encha agora o seu pulmão de ar e sinta o seu estômago. Só mais uma vez. Respira bem fundo e perceba a sua respiração. Sinceramente, levante a mão quem sentiu o coração bater. Só quem sentiu, sinceramente, só quem sentiu o coração bater. 1, 2, 3. Muita gente. Se você sentiu o seu coração bater, você começou a entrar em um processo de mindfulness, de atenção plena. Mas nós somos muitos aqui. É difícil a gente fazer um processo completo. Mas eu vi que 20% da plateia conseguiu sentir a batida do seu coração. E isso é muito bom. Num estado profundo de atenção plena, você consegue até ouvir o seu coração bater. No estúdio, lá em casa, onde eu fico muito tempo, ele tem pouco ruído lá dentro, proteção de sons. Eu me concentro ao ponto de tentar ouvir o meu coração. Isso faz eu ter controle das minhas emoções. Você precisa exercitar isso na hora da relação, na hora do conflito com seus alunos. Essa é uma técnica, como eu disse no início.
estudada, comprovada, feita artigos científicos em relação ao mindfulness. Pratique isso. Não seja orgulhoso, não seja vaidoso de achar que isso é uma conversinha do professor Edson. Tenta fazer, experimenta para a sua vida, porque você vai ser um professor mais eficiente. Você vai ser um professor que vai compreender o seu aluno, você vai entender as emoções dos seus alunos. Primeiro compreendendo as suas emoções, e isso se chama autoconhecimento. Por favor, repitam, autoconhecimento. Muito bem, vamos lá. Então nós falamos da emoção e falamos do sentimento. E aí nós temos as emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Raiva, medo, nojo, alegria ou prazer e tristeza. Foram catalogadas mais de 1000 emoções. Mais de 1000 emoções. Só que para efeito de entendimento e de didático e de estudos, foram reduzindo esse número de emoções para 300. Depois viu que estavam muito, passou para 70, depois para 30, resumiu em 5. Por que 5, professor? Porque todas as pessoas na Terra, na face da Terra, elas vão experimentar alguma dessas emoções em algum momento de suas vidas. E às vezes, durante todos os dias, você vai experimentar essas emoções. Você vai ter o momento da raiva, do medo, do nojo, da alegria e da tristeza. E essas são as emoções básicas, porque a partir delas, nós não ensinamos a questão das cores aos alunos, as cores primárias. Pois é exatamente isso aqui. A emoção básica, ela dá origem às outras emoções, as emoções secundárias. Emoções complexas, essas aqui são as cores secundárias. Quer dizer, só algumas, só para você entender, só para efeito didático, tá? São dezenas, centenas, literalmente, tá? Mas nós temos o amor, a surpresa, o ciúme, a vergonha, a culpa e a inveja. Só para vocês terem uma ideia aí das emoções que são complexas, são secundárias, elas têm origem nas emoções básicas, tá? Tá dando para anotar rapidinho? Vai ter teste. Que teste? Perguntar. Vamos lá. Atividade de fixação. Agora eu tirei da tela. Gente, eu quero saber. Vou dar aqui um brinde, um livro. Ajuste sua rota. Para quem vier aqui na frente e dizer as 5 emoções básicas. Pode trazer o caderno. Correndo, venha correndo, venha. Venha. Quem chegar primeiro. Raiva, medo, nojo, alegria, prazer, tristeza. Uma salva de palmas para a professora. Olha aqui. Ela estava pensando em comprar, já ganhou, glória a Deus. Que bom, né? Que bênção. Quais são, gente, as emoções? Vamos repetir juntos? Era uma fixação com a Noelma, ela trouxe anotado, mas vamos falar juntos? Quais são essas emoções? Primeiro, qual é? Segundo? Próximo? A outra? E o último? Tristeza. Isso aqui foi uma compilação do Paul Ekman, tá? E trouxe essa reflexão para você. Então, lembre-se, você precisa dar nome à emoção que você está sentindo. Quando o copo quebrou, obrigado para quem fez a limpeza aqui, o pessoal do apoio está bem atento. Parabéns, eu não combinei isso com ninguém, tá? Acho que nem a Esther sabia. E olha que ela tinha dado um copo mais bonito do que um copo de extrato de tomate, né? Ah, por conta da emoção, da aparência, né? Do barulho, né? Nas próximas, a gente vai pensar, colocar um copo mais caro, né? Eu coloquei um copo mais barato. Gente, vamos lá. Quem não tem um copo de extrato de tomate em casa não é brasileiro, né? Vamos lá. Então, veja só. Você agora soube dar nome à emoção que você sentiu na hora de quebrar o copo? Qual foi a emoção que você sentiu? Você consegue dar nome para essa emoção?
medo, ansiedade, que mais? Teve alguém que ficou surpreso com a dinâmica? Surpresa. Como é que o camarada traz um copo de vidro para quebrar no palco? É doido, será? Essa era doida. Essa era lesa. Essa era lesa. Ei, de vez em quando você tem que dar uma de leso para se tornar impactante, para fazer com que a sua plateia, que são seus alunos, te entenda na linguagem dele. Vocês têm ideia do quanto nós simplificamos, temos que simplificar um slide com um conteúdo tão denso para trazer para vocês? Mesmo sendo professores, se eu trouxesse aqui todos os conceitos profundos, ninguém ia aguentar aqui de sono. Por isso nós temos que simplificar ao máximo. A professora Luzia está ali. Professora, aqueles slides que a senhora me passou, eu tenho utilizado os conceitos dele, viu? Muito obrigado. Foi um dos primeiros slides que eu recebi sobre clima organizacional, foi da professora Luzia, e eu tenho utilizado. E a partir desses slides eu tenho desenvolvido, e eu vi que ali foi de forma muito simples que é apresentado. Nós temos que simplificar ao máximo para os nossos alunos todos os conceitos que a gente tem que passar, ok? Vamos lá. Atividade de reflexão. Gente, esse aqui, e aí eu já quero começar a incentivar vocês a fazer os cursos que tem no AvaMec. E eu vou dizer para vocês que parte desse material aqui está tudo lá no AvaMec. E também no Instituto Ayrton Senna. Eu vou dar os links para vocês depois, vocês vão entrar e vocês vão poder fazer esse curso sobre gestão emocional, para você entender quais são as emoções e como trabalhar isso com os alunos. Tá? Olha só, esse quadro aqui já é do curso, quadro de emoções. Eu preciso fazer um quadro como esse aqui para começar a incentivar os alunos a entender quais são as suas emoções. Então aqui, ó, alegria. O que é a alegria? Alegria é entusiasmo quando tenho vontade de fazer alguma coisa. Alegria. Esperança quando acredito que as coisas vão dar certo. Eu preciso dar nome a essas emoções. Eu estou dando aqui instrumento pronto para você, mas eu vou oferecer melhor do que isso. O curso que eu fiz e que eu trouxe aqui para que você possa fazer também, está lá no AvaMec. Faça para você entender como trabalhar as emoções na sala de aula. Essa é a nova tendência. Não adianta nada você ter um conteúdo excelente, um plano de aula legal, se você não entender as emoções dos alunos e fazê-los compreender que eles têm emoções e que eles precisam controlar não as emoções, mas os sentimentos. De tanto estudar essa questão de inteligência emocional, que é muito falado, parece que é até banalizado na internet. E aí eu fui estudar o livro do pai da emoção, né? O pai da inteligência emocional, Daniel Goleman. E aí eu comecei até a dizer para a Esther, mas não é o pai da inteligência emocional, é o pai da inteligência sentimental, porque eu não tenho controle sobre as minhas emoções de fato. O que eu tenho controle são sobre os meus sentimentos, é o que vem depois da emoção básica. Tenha isso claro, estude mais sobre isso, para você ter condições de ajudar os seus alunos. Vamos lá. E agora vem lá. O que é inteligência emocional? Vamos ler juntos aqui, por favor. Inteligência emocional é o que, gente? Vou ler de novo, vou ler só para a gente fixar isso aqui, ó. Inteligência emocional é a capacidade de você identificar as suas próprias emoções e lidar com elas. Primeiro passo, eu identifico o que eu estou sentindo e eu aprendo a lidar com isso que eu estou sentindo. Segundo passo, eu aprendo a lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Esse processo ele precisa acontecer primeiro em mim. Eu compreendo a emoção que eu estou sentindo, eu lido com isso, eu entro em acordo comigo e depois eu lido com a outra pessoa, que também tem os sentimentos e as emoções dela, que pode ser algo bom, pode ser ruim. Você percebe quando chega na escola, o seu colega, se ele está bem emocionalmente ou não.
É ou não é? Você percebe. Quando você abre os olhos, Agora, quando você não está muito bem, você também não percebe. Isso é fato. Preste bem atenção. Quando você não está bem, você chegou de casa, e aí a gente vem aquela questão. A maioria aqui é casado ou tem relacionamento. Aí você vem de casa, não está funcionando bem as coisas em casa, no relacionamento. Teve briga, o filho desobedeceu, houve uma afronta de um parente, houve a morte de um parente, as dívidas estão em alta, o celular não para de mandar mensagem do Serasa, do SPC, a coisa está pesada para você, o mês de janeiro nunca acaba, né? É um mês de 365 dias, né? E algumas horas, e eu já estou nos nervos por conta disso. Isso são emoções, são sentimentos que precisam ser controlados. E em algum momento extravasados, como já disse bem aqui o Dr. Ed. Em algum momento você vai ter que extravasar, mas você precisa ser inteligente o suficiente para controlar essa emoção no momento que você mais precisa, que é na hora de se relacionar com o seu aluno, com as pessoas da sua escola, com os colegas da escola. Ah, mas eu sou sincero, eu sou extremamente sincero. Se eu não estou bem, é na lata, e eu também sou bom de resposta. Se eu não estou bem, pode vir, do jeito que vier, falou uma coisa para mim, eu tenho duas para dizer, na hora. E eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou, isso mesmo, eu não sou não, eu sou mesmo. Quem nunca, né? O coordenador pedagógico chegou, professor, como é que está o seu diário? Ah, professor, eu já fiz não sei o que, BBB. Calma. Ah, mas eu não quero nem saber, você não enche muito o saco, você não procura do fulano, só procura de mim, não sei o que. Ai, meu Deus. O que eu faço agora? Tá, será de TPM? Tá, será com algum problema? E aí, diretor, coordenador pedagógico, se você não tiver habilidade emocional para lidar com isso, e o seu professor também não tiver habilidade, maturidade emocional para lidar com esses problemas, vai ser conflito direto na escola. Inteligência emocional, gente, é a capacidade de quê? De identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. Inteligência emocional tem um outro dizer aqui que eu coloquei, né? O fazer docente deveria ser prazeroso e trazer alegria, não manifestar outros sentimentos como desesperança e angústia. Quem é que vai para a escola e sente angústia? Está na hora de trocar de profissão ou ressignificar essa profissão. Está na hora de ressignificar a sua emoção, porque isso vai fazer diferença na sua vida. Eu vou dar uma de Dr. Ed. As colegas que estão indo embora, por favor, pensem duas vezes. Utilize o controle emocional, porque tem coisa melhor ainda por vir. O melhor está por vir. Ainda tem o nosso palestrante veio de Santarém para dar uma palestra muito importante para nós aqui. Quais são os pilares da inteligência emocional? Vamos lá, rapidinho. Quem consegue ler aí, me ajuda. Os 5 pilares são o quê? Segundo, reconhecer. E o outro? E o último? Ser responsável pela sua motivação. Enquanto você dizer que a sua motivação, o motivo de você estar trabalhando ruim, ser um servidor ruim, ou na média, um servidor mediano, um servidor medíocre. Medíocre está na média, tá, gente? Você, como diz a Bíblia,
nem é frio e nem é quente. Você é morno. E por isso estou a ponto de vomitar-te da minha boca, diz a palavra de Deus. Como é que você está sendo na sua profissão? Frio? Está na hora de ressignificar. Quente? Parabéns. Bota para quebrar. Morno? Procura ressignificar a sua profissão. Procura pensar direito se você está no lugar certo. Motivação. Automotivação. Você precisa entender por que você vai para a escola todo dia. E agora, atividade de fixação, rapidamente. Agora sem anotação. Agora sem anotação. Quem vier aqui na frente e me dizer os 5 pilares da inteligência emocional vai ganhar um livro. Os 5 pilares da inteligência emocional. Não precisa ser na ordem, mas ou pelo menos um conceito que você consegue falar. Rapidamente. Quem consegue? Ah, vem um professor corajoso aqui, rapaz. Olha aí. Potência. Não cola não. Não cola não. Reconhecer as próprias emoções, saber lidar com as próprias emoções, reconhecer as emoções dos outros, saber lidar com as emoções dos outros, ser o responsável pelas coisas. Motivação. Vale o livro? Vale o livro, meu amigo. Muito bom, obrigado, parabéns. Uma salva de palmas para ele, né, gente? A coragem do camarada. Bom, eu espero que vocês pelo menos tenham anotado para se lembrar lá na hora de ensinar para os alunos. Muito bem, rapidamente, um outro conceito que eu preciso que vocês saiam daqui sabendo. Eu vou encurtar bastante aqui, tá? Mas vocês precisam sair daqui sabendo desse conceito. Você já sabe o que é resiliência? Quem sabe o que é resiliência? Que pode vir aqui dar o conceito. Antes de a gente passar ao conceito do slide. Quem sabe o que é resiliência? Vamos colocar aqui o conceito, então. Resiliência é o que vocês estão fazendo agora. Os mais resilientes estão permanecendo, se abanando um pouquinho, sendo resiliente. Trabalhamos em uma escola, numa comunidade chamada Crepurizinho, que uma hora dessa, o telhado era assim, acho que a gente levantava a mão e pegava no telhado, tá? Não é, Esther? Tá aqui, minha parceira. Eu no terceiro ano e ela no 4º e 5º anos. A gente levantava a mão e pegava no teto. Quando não dava mais, a gente tirava a turminha para debaixo da mangueira. E terminávamos a aula lá. Quem trabalha no interior, em escolas que ainda não tem padrão MEC, sabe do que eu estou falando. Tá? Resiliência, isso se chama resiliência. E o mais interessante disso é que precisa passar pelos problemas e dificuldades e resolvê-los o mais rápido possível com equilíbrio emocional. Não é passar lá pelo problema gritando, xingando os alunos bravos e não, seus peixes, está muito quente aqui dentro, vocês estão fedendo, mas que coisa horrível, eu não aguento mais esse negócio, e vocês são desobedientes e não fazem atividade. Que exemplo, né? Que exemplo de resiliência, de inteligência emocional. Eu espero que vocês levem algo na bagagem de vocês para se lembrar nos momentos de dificuldade que certamente vão ter. Por mais que o MEC, o Ministério da Educação tenha melhorado muito as condições das escolas, e lá nessa comunidade que nós trabalhamos, que era um antigo hospital, diga-se de passagem, ainda resquícios do tempo do ouro, lá hoje tem uma escola padrão MEC, lá no Crepurizinho. E eu fui visitar, eu fui conhecer a nova escola, eu tive o prazer de retornar lá para conhecer essa escola. Mas mesmo assim, muitos professores,
ainda reclamam como se estivesse na escolinha e quando levantava a mão, tocava ao teto. Não todos, alguns. Quem é você? Quem é você? Que nível de resiliência você tem tido? Gostaria que você lesse comigo aqui. Resiliência é o que, gente? Humana de passar por problemas e dificuldades e resolvê-los o mais rápido possível com um equilíbrio emocional. E agora vem o teste. Quem vem aqui dizer isso para mim? Não, sem ler, gente, por favor. Vai, mais um livro. Quem vem? Rapidinho. Quem vem? Rápido, corre. Vem. Aqui uma corajosa. Qual o nome, professora? É a capacidade humana de resolver problemas ou dificuldades com equilíbrio. Vem cá, rapaz. Não sai correndo, não. Vamos fazer uma foto bonita. Parabéns! Quem sabe faz ao vivo. Tem nada a ver, né, com o contexto. Ela falou quase a mesma coisa, né? Exatamente o conceito? Eu sou nervoso. Vamos lá. Gente, em 5 minutos eu vou fechar essa questão aqui. Competência socioemocional. Nós falamos de resiliência, nós falamos de inteligência emocional, falamos do contexto que nós estamos vivendo, e agora, o que são competências socioemocionais? Quem já ouviu falar no hábito da mente? Hábito da mente, soft skills, competências para o século 21, é a mesma coisa, tá? Competências socioemocionais é um conjunto de habilidades e capacidades de uma pessoa expressas por meio de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Como você pensa é como você sente e como você se comporta. Quais são os seus comportamentos? Nós já falamos bastante aqui desses comportamentos, que às vezes eles são exacerbados na sala de aula por conta de algumas situações. E eu preciso entender que as competências socioemocionais é exatamente isso. É saber passar pelos problemas com o quê? E resolver esses problemas rapidamente com equilíbrio emocional. E as competências socioemocionais, ela vai nessa mesma linha, é exatamente isso. É só um resumo, as competências socioemocionais, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. São reflexos de como cada indivíduo interage no meio em que vive, levando em conta os aspectos sociais e emocionais. Como você vive com as pessoas e como você convive consigo mesmo. Socioemocionais, sociais e emocionais, certo? Muito bem. Olha lá, as competências socioemocionais. Eu fiz o seguinte, tem um aplicativo agora que você é o chat alguma coisa, eu esqueci o complemento. Mas você dá um termo para ele e você diz assim, olha, me dê esse conceito como se eu tivesse 15 anos de idade. Ele vai te dar um conceito sobre alguma coisa bem interessante. É o chatbot. E se você pedir assim, me dá um conceito como se eu tivesse 7 anos de idade, ele também faz isso. E esse aqui eu pedi como se tivesse 15 anos de idade. Olha o que ele me deu. É como se fosse uma máquina muito especial dentro de você. Não, esse aqui é de 7 anos, tá? Que te ajuda a te sentir bem, a ser feliz e fazer amigos. Quando você tem boas competências socioemocionais, consegue lidar melhor com seus problemas e ajudar os outros. É como ter um superpoder que te torna uma pessoa mais forte e corajosa. Isso aqui é como se eu estivesse falando com uma criança de 7 anos, o que o chatbot me deu. Tá? Você precisa simplificar esses conceitos para os seus alunos nesse nível, no nível mais básico possível. Olha lá, alguns exemplos aqui de competências socioemocionais. Quem consegue ler aqui? Leia, por favor.
autoestima, autonomia, confiança, criatividade, empatia, ética, felicidade, paciência, responsabilidade. Isso também você encontra lá no treinamento, no curso, tá, gente? Você vai ter acesso a isso, tudo isso que eu estou passando aqui lá no curso, tá? Oferecido gratuitamente pelo MEC, pelo AvaMEC, tá? E também pelo Instituto Ayrton Senna, que foi fundo nesse assunto sobre as competências socioemocionais. O maior desafio, os maiores desafios para a educação, leiam comigo. O primeiro desafio qual é? Dificuldade de aprendizagem. Esse é um dos maiores desafios. Segundo, isso pelo CEMPEC, tá? O CEMPEC fez uma pesquisa e encontrou o quê? Dificuldades de aprendizagem, o que mais? Problemas emocionais, o que mais? Readaptação, o que mais? Desmotivação, o que mais? Pouca habilidade dos alunos com a leitura. Essas aqui são os desafios, os maiores desafios enfrentados, enxergados nessa pesquisa feita pelo CEMPEC, que nós precisamos levar em consideração na hora de nos planejarmos para trabalhar com os alunos. O que eu vou fazer para ajudar os alunos na dificuldade de aprendizagem, problemas emocionais, readaptação, desmotivação e pouca habilidade dos alunos? Eu preciso ter claro isso, tá? Próximo. Opa, desculpa, professor. Perfeito. Vamos lá. Ainda dentro dos desafios, gente, esse dado aqui para mim foi muito forte. Eu precisei trazer ele aqui para compartilhar com vocês. Essa pesquisa foi feita no estado de São Paulo. E a Secretaria de Educação, junto com o Instituto Ayrton Senna, fizeram uma pesquisa para ver qual era um dos maiores desafios e descobriram. E essa pesquisa foi agora, de 19 de abril de 2022, tá? Depressão e ansiedade presente em 70% dos jovens paulistas. Depressão e ansiedade presente em 70% dos jovens paulistas. A autogestão e a amabilidade dos estudantes de São Paulo mostra-se preocupante. Em estudos desenvolvidos pela Secretaria de Educação e Instituto Ayrton Senna. Gente, você acha que é diferente aqui no norte do país? Você acha que é diferente lá na comunidade do São Paulo? Então, é aí que nós precisamos entender se nós conhecemos de habilidades socioemocionais para poder avaliar isso. Que escala eu estou utilizando para avaliar isso aqui na minha escola? Se eu não conheço as minhas emoções, se eu não tenho habilidades e competências emocionais, como eu vou saber lidar com os meus alunos? Você acha que não tem problema lá no Mamuru? Rio? Mamuru, Planalto? Você acha que não tem problema aqui no São Pedro? Aqui na Escola Maria Lúcia? Você acha que não tem? Porque os alunos são puros? Não sei o quê. Eles estão vivendo, eles estão sofrendo com esse mundo bunny. Muito mais do que nós, porque eles estão na internet direto e eles estão sabendo o que está acontecendo no mundo. Muito mais do que nós. E eles sofrem por isso também. Sofrem com isso também. Olha lá, quem está envolvido nesse processo? Estudantes, docentes, apoio pedagógico, apoio administrativo, gestão escolar, coordenação pedagógica, famílias e pais e CEMED, aqui no nosso micromundo. Quem está envolvido nesse processo? Todos nós. E quando eu falo de apoio administrativo, gente, eu estou falando do vigia, que ele precisa ter as suas habilidades socioemocionais desenvolvidas. E quando o doutor Ed diz aqui, olha, tenham coragem e criem um plano na escola para as questões emocionais, precisa tirar um tempo para dar atenção a isso. O que acontece quando eu não sei receber o meu aluno lá na porta? Quando o vigia já recebe carrancudo? Quando a merendeira, na hora de servir a merenda, ela fecha a cara? Não, menino, vai pra cá, vai lá, vai cá. Eu costumo falar nas minhas palestras de alguém que eu convivi, não foi lá na comunidade do Crepurizinho, mas foi em outra comunidade chamada Moraes Almeida. Lá tinha
uma servente. Gente, era um amor de pessoa. Era uma pessoa maravilhosa. Isso não é um lenço. Era uma pessoa maravilhosa. Era uma pessoa, acho que ela dava mais ou menos do meu tamanho, assim. Morena. Negrona, bonita. Sabe? E ela ria, e ela tinha um sorriso largo, bonito, sabe? Sentava na roda de conversa, ela conversava que era uma beleza. Mas na hora de servir o lanche, não. Ela se transformava. Ela colocava um lenço na cabeça, amarrava, pegava a concha e dizia: "Ei, menino, aí não!" E durante o recreio, a hora do lanche era traumática. Eu tinha medo dela. Eu tinha medo dela, de ela pegar aquela concha e tacar na minha cabeça. O professor normalmente vai lá, né? Roubar a merenda dos alunos lá, dar aquela, né? Pegar aquela merendinha lá, botar um pratinho ali. Eu não ia, não, eu tinha medo. Ela olhava assim, até servia. E o agente de serviços gerais? Como é que está essa situação? Como está isso? Isso é educação, gente. Um aluno traumatizado com a servente, ele leva esse problema também. Se ela não tiver essa educação, não tiver essas competências. E quem é responsável por fazer isso? Diretor da escola? Coordenador? Professor? CEMED? Todos nós somos responsáveis por isso. E é por isso, uma das razões pelas quais eu prefiro estar na formação continuada. Conversando rapidamente aqui com o Dr. Ed, depois da palestra dele, ele disse: Edson, a gente precisa andar nas escolas. A gente precisa andar nas escolas. E eu tenho isso na minha cabeça há tempos. E nós vamos andar. Esse é um dos objetivos da formação continuada. É andar nas escolas e preparar o nosso povo para receber os alunos. Porque caso contrário, o IDEB da sua escola não vai melhorar. Garanto. Enquanto os aspectos socioemocionais da sua escola tiver nota baixa, a nota do IDEB vai ser reflexo disso. Vamos lá, já passei, são mais números. Por que promover o socioemocional no Brasil? Porque está na BNCC, tá, gente? Está na BNCC. Os impactos do coronavírus, isolamento social, efeitos multiplicadores. As competências socioemocionais estão na BNCC de novo. Quais são as competências? Autogestão, autoconsciência, habilidades de relacionamento, tomada de decisão responsável, consciência social. Eu não vou nem passar muito aqui, porque todos esses números aqui, gente, vocês vão ver no treinamento que vocês vão fazer. Eu só trouxe para vocês conhecerem. Saber que tudo isso está dentro de um curso gratuito e que nós precisamos aprender. Tá bom? O que mais? Olha lá, por quê? A aprendizagem, ela precisa de saúde mental, mitigação da violência e estratégia de aprendizagem. Tudo isso é competência socioemocional. O que mais? Olha lá. Alguns exemplos de como os alunos podem usar as habilidades: reconhecimento e regulação das emoções, empatia, comunicação assertiva, resolução de conflitos e autoestima. Se você quiser tirar foto disso e anotar, anota, porque isso aqui não tem. Isso não tem no curso, isso aqui é pesquisando, tá? Olha lá. Exemplos do que você pode trabalhar com os alunos na sala de aula. Olha. Reconhecimento, a gente está gravando o áudio, é bom, tá? Reconhecimento e regulação das emoções, empatia, comunicação assertiva, resolução de conflitos e autoestima. Tem alunos que estão com autoestima tão lá embaixo, tão arrebentado de autoestima, que ele realmente não consegue aprender nada. A autoestima lá embaixo. Ele chega em casa: meu filho, você é muito burro, vai trabalhar, seu vagabundo. Tem pais que não contam história. Você não presta para nada, você não vale nada, você só dá despesa na minha casa, não sei o que. Chega na escola: menino, você é muito peralta, você não sei o que. Chega lá na roda de colega com dos colegas, os colegas dizem: ei, você não sabe brincar, você não sabe jogar bola igual a gente, portanto fica no seu canto para lá. O aluno está totalmente deteriorado a sua autoestima. E se eu não souber como reanimar
esse defunto emocional, eu não vou ter alunos, eu vou ter simplesmente defuntos emocionais. Pesada, né? Essa foi pesada. Essa é pesada. Alunos mortos emocionalmente na sua sala de aula. E como tem, professor? E como tem? Atividade de reflexão. Eu não vou fazer mais essa atividade de reflexão. Eu faço? Professor, obrigado. Muitíssimo obrigado. Hoje a SEDUC está trabalhando, estão assistindo as palestras da SEDUC e estou trabalhando muito nessa questão pós-pandêmica, sobre a questão do acolhimento. O acolhimento ele é muito importante. Nessa sua fala aí, eu estou me enquadrando aqui, eu estou conversando com a Noelma aqui e a gente está falando assim, o acolhimento em um espaço de trabalho, ele é 90%. Para não deixar chegar a esses pontos cruciais aí que o senhor acabou de falar. O portão de uma escola, para quem não sabe, ele tem muita importância mesmo, o acolhimento. Eu vejo algumas atitudes dessas em algumas escolas e a gente passa de vez em quando para perceber como é. Quando eu trabalhava no Zelinda, e eu me lembro bem que eu tinha uma moto. No período de chuva, eu tinha que sair de casa, às vezes, como a maioria que tem moto, né, quando chove, tem que sair com uma capa, né, em cima, ainda chega todo molhado. Eu fazia o seguinte, eu saía muito cedo, eu saía de bermuda e camiseta e trazia na mochila dentro da coisa e chegava lá, me trocava na escola. Mas eu fazia questão de estar no portão da escola para receber os alunos. Professor Lê, acho que se lembra, professora Noelma, nesse período, eu fazia questão disso, receber os alunos na porta da escola. Isso é muito importante. A recepção da escola é muito sério, é muito importante. Vamos lá, vamos concluir. Olha as competências do professor. Isso aqui, gente, é o que você vai encontrar lá no treinamento. Macrocompetências socioemocionais do docente, que são autorregulação emocional, que é um treinamento de 2 horas, conexão com o outro, que é outro treinamento de 2 horas, gestão de ensino e aprendizagem, é outro treinamento de 2 horas, e esse aqui, inventividade. Essas são as macrocompetências que o professor precisa para ter um bom rendimento, para se educar emocionalmente, para trabalhar de acordo com as competências socioemocionais para o século XXI. Ok? Aqui nós colocamos apenas uma, autogestão e regulação das emoções, e aqui o Instituto Ayrton Senna, ele propõe uma taxonomia com 13 competências, e aí é bom você entrar lá, para você conhecer quais são essas 13 competências, que eu não vou ler, obviamente, e eu quero ler aqui uma reflexão de uma professora. Vocês responderam aí alguns questionários nas escolas, responderam? E eu vou destacar somente uma fala de alguém. Vocês pensam que a gente não lê, né? Eu li todos eles. As 275 pessoas que responderam ao questionário, eu li todas. É evidente que nem todas escreveram lá no finalzinho. Mas o que eu peguei esse aqui, olha. Mantenho o foco. Faço quase o impossível para não deixar o trabalho perder o padrão. Somos uma equipe de objetivos firmados, de ninguém soltar a mão. Juntos somos mais fortes. Juntos vamos nos ajudando nas nossas conquistas e nossas mazelas. Eu não posso colocar o nome da servidora, mas foi uma colega aqui de Juruti que falou isso. Se isso fizer sentido para você, junte-se na bonança e na tristeza, nas mazelas. Isso ficou muito forte em mim. Juntos vamos nos ajudando nas nossas conquistas e nas mazelas. É como um casamento. Na hora da tristeza, na hora da alegria. Faz 25 anos, né? Nessa correria. Às vezes mais tristeza do que mesmo alegria. Não, tá bom. Corrigindo a fala aqui, ela disse que não, é mais alegria do que tristeza.
Tá gravando? Tá bem ali, né? Não, tá bem. Tá bem, ele sabe. É mais alegria do que tristeza. Com certeza é sempre mais alegria do que tristeza. Tá? E agora que ele é pai também, vai saber o que é isso. Vai entender bem melhor o que é isso. Tá bom? E aqui, gente, esses links eu vou mandar para vocês, tá bom? E tem uma última reflexão que eu não vou fazer. Como vocês gostam e nós precisamos ter referências, tá? Estão aqui as nossas referências do que nós pesquisamos para fazer esse trabalho. E muitíssimo obrigado. E se você tiver interesse no nosso livro, tem ali para negociar. Deus abençoe a vida de todos vocês. Só R$30. Vamos lá. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Edson Pires, professor, escritor, especialista em psicologia e coaching, com essa linda e rica palestra que engrandece o terceiro dia da jornada pedagógica da CEMED Juruti.